Vamos falar um pouco sobre instalação sanitária, que é a tubulação, né, para a saída do esgoto. Aqui nós temos um banheiro, temos aqui o vaso sanitário, temos aqui o lavatório e temos o chuveiro. Vejam, do vaso sanitário está saindo um tubo de 100, que é um tubo mínimo para o vaso sanitário, não pode ser menos que isso. Um tubo de 100 que vai até uma caixa de passagem ou caixa de inspeção. Desta caixa, tudo vai para uma rede coletora. Vamos ver. Aqui temos o lavatório. Do lavatório, nós temos um tubo de 40 que está saindo e vindo aqui para essa caixinha sifonada. Caixa sifonada é porque ela tem um sifão. Aqui, ó, por exemplo, nessa foto aqui do lado, nós estamos vendo a tubulação vindo para essa caixinha. Isso aqui, na verdade, é uma caixa de gordura, mas está sendo usado aqui como uma caixa que vai ter um sifão. Depois aqui basta colocar um joelho aqui virado para baixo, até com um pedaço de tubo, e aí a água vai ficar sempre num determinado nível e isso faz com que os gases, enfim, aquele famoso mau cheiro, não volte, né? Não vá para a tubulação. Seguindo aqui então, o lavatório foi para essa caixa sifonada e dessa caixa sifonada vai lá encontrar também com essa tubulação e vai para a caixa de passagem. É bastante simples, né? Não tem muita coisa aqui para se fazer, a não ser, claro, determinar os diâmetros dos tubos. Mas eu quero que vocês observem aqui por cima, tem um tubo passando aqui, ele liga nesse tubo de 100, passa por esse tubo aqui que é de 50, veja que saiu do lavatório com tubo de 40, já suficiente, chegou aqui, já aumentou o tubo de 50, porque aqui nós temos o lavatório e o chuveiro, né? Se supõe que as duas peças vão ser utilizadas ao mesmo tempo. Então, aqui por cima tem um tubo, que é o chamado tubo de ventilação, para ventilar todo esse sistema. Senão, ele fica um sistema fechado e tem um problema. Quando se vai dar uma descarga, por exemplo, é preciso que haja uma saída de ar, para que a água possa escoar livremente. E também, este tubo de ventilação permite que os gases, né, aquele mau cheiro, possa ser eliminado, para que ele não chegue, por exemplo, aqui para criar uma bolha de gás aqui de ar e dificultar a descarga, que ele também não chegue aqui na caixinha sifonada, para não criar problema aqui. Então, antes de chegar lá, ele é eliminado, esse tubo vem por cima dos outros tubos e vai lá para o teto, vai lá para cima onde for necessário. Diâmetro 50, já vamos ver isso. Aqui na foto eu quero que vocês observem um detalhe, que são os tubos chegando aqui para o tubo principal. Existe um tubo de 100 aqui, que é o do vaso sanitário, e existe esses outros tubos que estão saindo lá do chuveiro, do lavatório, aqui também vai ter alguma coisa aqui fora. Tudo isso vem para esta caixinha aqui. E esses tubos vão se encontrando deste jeito aqui, ó, numa junção em Y, para dar o escoamento da água, para facilitar esse escoamento. Aqui por cima, já está aqui colocado, só falta depois completar aqui a instalação, tem a saída para o tubo de ventilação. É assim os gases que são produzidos, como era o sistema, como ainda existe, mas isso está mudando. Lá na fossa, por exemplo, aqueles gases, né, que vinham se acumulando e vinham percorrendo o caminho mais fácil, que o caminho mais fácil é subir. E aí, quando ele chega num ponto aqui, ele sobe. Vamos ver como é que é este sistema aqui, essa instalação toda em 3D. Aqui está aquele sistema em 3D. A saída do tubo de 100 lá do vaso sanitário, vindo aqui para a caixa de inspeção ou caixa de passagem, enfim. O tubo saindo aqui, ó, do lavatório e indo para a caixinha sifonada, e da caixinha sifonada vem para fora aqui para encontrar esse tubo de 100. Observe que por cima está o nosso tubo de ventilação. Ele tem que estar realmente por cima, porque os gases sempre vão procurar o caminho mais fácil e vão subir, né? Os gases sempre sobem. Tubo de ventilação. Quando o banheiro é novo, recém foi feito, enfim, não há problema de gases, mas com o passar do tempo, há o acúmulo de gases sim.
Eu já vi situações de banheiros que pareciam entupidos e aí quando se abriu a fossa, ela estava cheia de gases, assim. E aí quando liberou todo aquele gás que estava lá dentro acumulado durante anos, a fossa ficou vazia. Então este é o caso, é com o passar do tempo que o problema acontece. Ali, ó. Sempre por cima, saindo por cima dos outros tubos. Aqui só para ilustração, né, uma caixinha de gordura, como ela deveria ser, né, mas enfim, acaba saindo de outra maneira. Vejam aqui, ó, a entrada de água e a saída de água, né? A gordura vai se acumulando aqui, justamente a ideia é essa, a gordura ficar aqui para depois ser retirada, né? E aí ela não vai ter essa facilidade, né, de dar essa volta para sair, enfim, e causar algum problema lá adiante, né, entupimento, etc. Isso aqui é um sifão, ó. Quando o nível d'água chegar aqui, ó, o nível d'água vai ficar por aqui. Não vai ter nada que faça a volta aqui por dentro d'água para sair lá, né, ir lá incomodar, enfim, causar aquele mau cheiro. Então essa é a ideia do sifão. É assim que é aquela caixinha lá do banheiro. Ela tem também isso daí, esse sifão. É o que se faz debaixo da pia da cozinha, né? Se coloca um sifão para evitar isso. A água cria uma barreira para que o mau cheiro, né, para que os gases não atrapalhem, não incomodem. Aqui uma caixa de passagem, vendo-se de cima, tem aqui chegada aqui de tubos, né, dos 3 lados, pode ser de um lado só, enfim, mas aqui mostrando o caminho, né, como que deve ser esse caminho para ele percorrer, para facilitar o escoamento. E com desnível, enfim, todas essas questões. Isso realmente é uma caixa de passagem, aquela caixa só para inspeção, assim. Se deu algum problema, abre essa caixa e tenta resolver por ali. Dificilmente há necessidade disso, mas está ali justamente para prevenir situações aí complicadas. Aqui um sistema antigo de fossa e sumidouro, que existe aí na maioria das residências, mas com instalação agora de rede coletora de esgoto, isso daqui vai sendo eliminado. Então esse é o sistema da fossa, chegou aqui, né, os dejetos, enfim, o que vem lá do banheiro, vai se acumulando aí, vai desmanchando e em seguida para um sumidouro e isso ia infiltrando aí pelo solo. Depois isso foi substituído por um filtro anaeróbico, que na verdade o caminho, em vez de ser aqui direto, era um caminho por aqui, né? Vinha o tubo, vinha aqui desde baixo, era uma caixa cheia de brita, e aí a água ia passando por aí, ia sendo filtrada, né, de certo modo, e saía para uma rede pública também, é uma rede normal, não essa que eles estão fazendo agora, que é totalmente fechada, somente para esgoto sanitário, enfim, esgoto também lá da pia da cozinha. E aí, como é que a gente define essas tubulações, né? Quanto que eu preciso, qual o diâmetro de um tubo para eu poder escoar, né, todo aquele esgoto? Veja que essa tabela aqui estabelece, de acordo com o aparelho, um diâmetro mínimo. Um lavatório, por exemplo, eu não posso usar um tubo menor do que 40 milímetros. É claro, tubo de esgoto, o diâmetro mínimo é 40. Veja o caso do bidê também, o caso da banheira, o caso do chuveiro, o caso de uma pia residencial, do tanque, o mictório. Veja que todas essas peças, se fossem somente elas, assim, sem nada mais, bastaria um tubo de 40. E um vaso sanitário, o mínimo é 100, certo? Não me interessa. A conta que a gente vai ver aqui embaixo, por exemplo, olha só, veja que do lado aqui tem um número de unidades de descarga. Isso é um valor que foi atribuído, né, de acordo com testes que fizeram e precisa, de acordo com o lavatório aqui, com a necessidade de um lavatório de escoamento, o valor 1 é uma unidade de descarga. Um bidê já dá 2 unidades de descarga. O bidê é algo que, aliás, ninguém mais usa, né? Mas era aquela coisa que ficava água acumulada, precisava sair mais água mais rapidamente. Banheira já tem
um número de unidades 3. Veja que a banheira é bem mais. Um chuveiro 2, uma pia residencial 3, um tanque 2, um mictório 1. O mictório é bastante simples também, é como um lavatório, até menos. E o vaso sanitário 6. Aí eu olho aqui o vaso sanitário 6, número de unidades de descarga 6. Aí eu vou aqui na tabela de baixo e vejo aqui. Até 6 unidades de descarga, o diâmetro mínimo é 50. Só que não adianta. O diâmetro mínimo para o vaso sanitário tem que ser 100. Se eu tivesse, como eu disse, se eu tivesse só um lavatório, diâmetro 40. Veja que até 3 unidades eu tenho diâmetro 40. Vamos ver aqui, banheira são 3 unidades. Ó, está dentro ali ainda. Tem um detalhe aqui do lado que fala do ramal de ventilação, que é aquilo que nós vimos lá, aquele tubo que geralmente não é colocado. E diz aqui, o diâmetro mínimo tem que ser a metade do diâmetro dos ramais de esgoto ventilados. Então, nós tínhamos lá naquela nossa situação um tubo de 100, o diâmetro mínimo do tubo de ventilação tem que ser 50. Se eu tivesse um tubo de 75, eu poderia botar um tubo de ventilação de 40. Claro, se eu tiver um de 50, eu vou botar de 40. Se eu tiver um de 40, eu vou ter que botar de 40, porque é o mínimo e não adianta, né? Não tem como sair. Vamos imaginar lá aquele nosso banheiro, nós tínhamos um lavatório e nós tínhamos um chuveiro. Quantas unidades de descarga? São 3. Quando eu junto o chuveiro e o lavatório, eu vou ter 3 unidades de descarga. E o diâmetro mínimo seria 40. Observe que lá estava com uma saída de 50. Estava com alguma coisa a mais. A gente tem que pensar sempre, né, no mínimo, e o que tiver a mais não tem problema. Vamos aqui agora algumas situações. Se eu tiver 3 lavatórios, vamos imaginar que eu coloquei lá 3 lavatórios no meu banheiro. A saída de cada lavatório tem que ser um tubo de 40. Mas, quando eu junto os 3 lavatórios, 3 vezes quantas unidades de descarga? 1. 3 vezes 1 igual a 3. Eu poderia usar para esses 3 lavatórios um tubo de 40. Não tem problema, ele dá conta, está no limite ali. Mas eu já poderia, por exemplo, passar, por uma questão de garantia, passar para um tubo de 50 milímetros. 5 chuveiros. 5 vezes o chuveiro, 2, né? Unidade de descarga, lá na tabela de cima, 2. Igual a 10. São 10 unidades de descarga. Qual o tubo que eu tenho que usar? Até 6? Não. Até 20. Até 20. Então, para fazer o escoamento da água, né, do esgoto de 5 chuveiros, eu precisaria de um tubo de 75 milímetros. 2 lavatórios, do lavatório dá 2, né? Mais 3 chuveiros. 3 chuveiros dá 6. 6. Isso dá igual a 8. 8. Vamos para a tabela. Até 6 não, até 20. Aqui. Eu já teria que usar um tubo de 75 milímetros. 3 mictórios. Vamos lá em cima, 3 mictórios vai dar peso 3. Peso 3 vai me dar... Peso 3, até 3 pode ser um tubo de 40 milímetros, tá? Dentro da necessidade mínima ali, né? Este é o modo que a gente faz para verificar qual é o tubo que eu vou colocar. Vamos voltar aqui para a nossa planta. Agora eu vou aproximar. Observe o que está feito aqui, ó. O tubo que sai do lavatório até a caixinha sifonada é diâmetro 40, está anotado. O tubo que sai do vaso sanitário está vindo de lá, é o diâmetro 100, está anotado. Aqui foi anotado de novo só para confirmar, até porque existe a chegada de outro tubo aqui, ó. O tubo que sai da caixinha sifonada está aqui anotado, diâmetro 50. O tubo de ventilação, nós já vimos que tem que ser a metade, né, do diâmetro do tubo ventilado, quer dizer, esse aqui é 100, tem que ser 50 no mínimo aqui, não pode ser menos. Não se recomenda, né? Diâmetro 50 está anotado lá TV, diâmetro 50. TV, tubo
de ventilação. Então, é assim que a gente faz. A gente parte das peças, né, do ponto onde está começando o escoamento da água, por onde o esgoto começa a sair, e aí a gente vai marcando. Se eu tivesse, por exemplo, um outro lavatório aqui, vou fazer uma situação aqui, um lavatório aqui, sairia dele com um tubo de 40, viria para a caixinha sifonada, até a caixinha sifonada 40. Aí, quanto que vai precisar aqui na saída, né? Vou ter que somar o lavatório, outro lavatório, mais o chuveiro, e aí para saber qual o número de unidades de descarga para saber esse tubo. Certamente continuaria dando o nosso mesmo 50 milímetros aí, tá? Mas esse é o processo. Começa sempre da peça e vai cada trecho analisando. Nesse trecho tem só uma peça, no trecho seguinte já são duas, no outro já são três, no outro são quatro, e assim vão se somando as peças e vai aumentando o número de unidades de descarga. Ou seja, eu posso começar com um tubo de 40 e ao longo do caminho ele vai aumentando para 50, para 75, para 100, né? E daí para mais de 100 daí já é uma coisa mais difícil, porque o tubo de 100 ele dá para muita coisa.